Professor, a próxima pergunta, essa chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, mas também aqui pelo SMS. Eu estou achando que é a mesma pessoa e a Camila Magda de Itatiba fala o seguinte, professor: socorro, Hades e Seol existem? E os mortos não salvos estão lá pensando? Foi o meu pastor que falou, só que eu aprendi com vocês que a morte é como um sono. E agora, professor, como fica? Professora, a gente está vendo a sinceridade da nossa telespectadora aqui. E foi apresentado na igreja dela de que o Seol e o Hades existem. E que aqueles que morreram não salvos em Cristo Jesus estão lá. E estão até pensando como que a gente pode apresentar isso na Bíblia, meu amigo. Vamos ajudar a nossa querida telespectadora. Veja, irmã, realmente o seu pastor não está bem familiarizado com o tema. Esses termos na Bíblia, por exemplo, o termo Seol e Hades, eles se correspondem, né? Se refere ao mundo dos mortos. Só que na compreensão hebraica, isso se refere à sepultura, né? Se refere ao local onde os mortos estão descansando e inconscientes. Se nós avaliarmos a forma grega de compreender o Hades e o Seol, aí sim, aí vamos pensar que na morte, os mortos se encontram num desses lugares num estado de consciência. Mas lembremos, esses termos, mesmo sendo de origem grega, o Hades, na verdade, porque Seol é no Antigo Testamento, na verdade a Bíblia não tem o pensamento grego a respeito da natureza humana. Então, o que você pode dizer para o seu pastor é que a Bíblia se refere sim a esses termos, mas não a lugares onde os mortos estão conscientes. Por quê? De acordo com a Bíblia, os mortos só voltarão a ter consciência depois da segunda vinda de Jesus Cristo. E eu vou ler para você aqui, primeiramente, um texto que mostra a condição atual dos mortos. Vamos ler aqui o Salmo 115, verso 17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Davi está fazendo aqui um contraponto. Os mortos não louvam ao Senhor. E aí ele até explica, porque eles descem ao silêncio. Ou seja, o mundo dos mortos, o Seol, para onde eles descem, é sinônimo de um mundo de silêncio na Bíblia. Ou seja, não tem consciência. E no Salmo 6, verso 5, Davi também esclarece esse assunto, dizendo o seguinte: quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Interessante, aqui na NVI essa expressão entre os mortos equivale em outras traduções no sepulcro. E sabe qual é o termo aqui? Seol, não é? É o termo hebraico correspondente ao mundo dos mortos ou sepultura, ou Sheol, como alguns falam, né? Então, o Salmo 6, verso 5 menciona esse Sheol como sepulcro ou como o mundo dos mortos. Porém, não um lugar de consciência, porque aqui é dito que o morto não se lembra de Deus e não pode louvá-lo. É por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 4:8 que ele receberia a recompensa da vida eterna e voltaria, obviamente, à consciência só depois da volta de Cristo. Então, pede para o seu pastor entender, especialmente esse Salmo 6, verso 5, onde há o termo Sheol sendo mencionado, só que num contexto de inconsciência.